Esta é a história de Cirleia Pagum, residente domiciliada há 25 anos na linha 108, no município de São Miguel do Guaporé, Rondônia. Boa tarde, professora Cirleia, como a senhora está? Boa tarde, Eusênia, tudo bom? E você? Eu também estou bem. Professora, eu sou mestranda, faz parte do seminário esse trabalho de pesquisar pessoas na área da educação para conhecer o histórico profissional e pessoal de pessoas que oriundas de outros estados e que estão residentes neste município. Então, eu gostaria que a senhora relatasse a sua história para as pessoas tomar conhecimento de sua trajetória no município de São Miguel do Guaporé. Bom, meu nome é Cirleia Pagum, vou completar 44 anos, né? E atualmente, até então, estou na educação. Vim do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, com 9 anos de idade, em 83. Aí ficamos em Cacoal um determinado tempo, né, durante mais ou menos até fevereiro de 84. Aí fomos morar na linha 160, no quilômetro 5. Aí moramos lá mais ou menos até 89, final de 89. Foi onde meu pai, né, conseguiu terras, não pelo INCRA, mas comprado por um preço mais barato, né, na linha 108. Aí depois ele mudou pra cá, final de 89, eu não vim em 89 pra lá, mas enrolei ainda. Mas antes dessa trajetória da gente vir morar na 108, eu trabalhei na casa de professoras, né, de empregada doméstica, até para ajudar meus pais, né, porque as condições de vida eram muito difíceis naquela época. Aí foi onde que acho que me deu inspiração para ser professora, porque acho que se não fosse elas, talvez eu não teria, né, seguido esse caminho. Qual é a sua escolaridade quando saiu do Espírito Santo para Cacoal? Na época eu estava fazendo a 4ª série, não tinha concluído, né? Aí ficamos sem estudar, em 84 que a gente concluiu a 4ª série. E o seu retorno à escola estava mesmo na linha? Essa linha 160? Na linha 160, né, mais ou menos uns 3 quilômetros longe de onde a gente morava. Seus pais conheciam Rondônia antes de vir morar para cá? Não. A gente veio para Rondônia, né, como diz, induzido por um compadre dos meus pais. Dizia que Rondônia era boa, né, que as terras eram muito fértil, boa de produção. Foi onde que o pai resolveu vender e vir para Rondônia. Na época a gente veio que o pai trouxe 2 mineiros ainda junto com nós na mudança. Quantas pessoas vieram na mudança? Nós viemos, a família de pai era 8, desse meu tio era 10 e do outro meieiro 3 pessoas. Um total de um número bem grande de pessoas. E o cultivo de café aconteceu logo de imediato ou demoraram para descobrir que o solo era útil, era fértil para esse tipo de produção? Não, já a gente chegou, né? Na 160 já tinha uma boa área de terra em pasto. Aí derrubou mais um bocado, plantou milho, que foi na época de plantação de milho e feijão, né? Primeiro de feijão, depois de milho. Aí, final do ano, plantou o café. Só que o café parece que não teve boa saída naquele lugar lá. Aí foi trabalhando, né? De um pouco de ameia para os outros, até a gente se adaptar com o lugar. E a sua trajetória na educação, como que aconteceu? Olha, primeiro eu comecei trabalhando na casa de família, de casa de pessoas de família. E por incrível que pareça, todas as 3 famílias onde eu fui trabalhando, todas as 3 eram professoras. De cada uma eu aprendi alguma coisa. Me incentivaram a voltar a estudar, foi onde que eu voltei a estudar, porque eu tinha parado, né? Para ajudar a trabalhar na roça, mas na roça estava difícil. E cada uma delas foi dando um empurrãozinho para seguir um caminho. Foi onde que acho que eu busquei o lado da educação para trabalhar. E a sua história da educação começou na linha 160 ou na linha 108? Na linha 108. E como aconteceu a primeira escola? Como surgiu? Olha, eu vim passear na casa de meus pais em final de 90, dezembro do ano de 1990.
Aí eu percebi que tinha várias famílias com crianças, adolescentes, tudo em faixa escolar. E me vi naquela situação, quer dizer, até meus irmãos estavam em faixa escolar, não tendo escola. Aí conversando com algumas famílias, conversando com uma família, disseram que gostariam que tivesse uma escola. Foi onde que eu peguei, né, anotei o nome dos alunos, a idade deles e a série em que estavam. Aí levei para a Secretaria de Educação de Nova Brasilândia, entreguei para a secretária na época, que era a Noêmia, conhecida como irmã da Helenay, né? Uhum. E em início de janeiro de 92 tinha um concurso. Aí fiz o concurso e consegui passar. Qual era a sua escolaridade na época que iniciou as suas atividades escolares? Olha, eu tinha a quarta série, eu não tinha formado em outra, né? Tirado até a oitava série. Eu tinha a quarta série concluída, as outras estava fazendo por etapas de modular. E seu curso no magistério, como que ocorreu? Ah, foi a pressão, né? Porque a gente ou estudava ou deixava a sala de aula. Né? Foi onde que a gente foi quase que pressionada a fazer. E foi muito bom, porque se não tivesse essa pressão, talvez não tinha nem se formado hoje. E com a formação do magistério, melhorou muito a sua prática pedagógica, a sua compreensão de aluno, das atividades escolares, como lidar com as famílias, facilitou a sua vida? Sim, porque o magistério, ele prepara o professor de como lidar, né, com a criança. Ele não faz assim por disciplina você passar por etapas, ele prepara mesmo. Você tem muitos estágios para você apresentar para o seu tutor, né, onde são avaliados e tiradas as dúvidas. Nesse período do curso do magistério, as suas funções na escola era somente ser professora ou tinha que atender todas as necessidades das escolas multisseriadas? Era atender todas as necessidades. A gente era professor, merendeiro, era às vezes pai, mãe, né? Limpava, cozinhava, fazia tudo. O seu período de aula, ele era o dia todo? Como que eram divididas os alunos, a turma de alunos? Eu sempre trabalhei multisseriado, mas em 2 períodos, manhã e tarde, né? Aí, num período, eu colocava sempre uma série, por exemplo, primeiro ano com o terceiro, segundo com o quarto. Ou primeiro com o quarto, segundo com o terceiro. Porque eu utilizava, fazia com que os alunos maiores me ajudassem com os menores. Por causa de se limpar, lavar, cozinhar, fazer tudo. Porque na época nós não tínhamos zelador e nem merendeiro. E as atividades de ajudar na limpeza do pátio da escola eram os próprios alunos que auxiliavam em algumas aulas direcionadas para esse fim, ou a comunidade era mais participativa? Não, a comunidade ajudava bastante também, mas era eu e os alunos. E depois do magistério aconteceu a graduação. Uhum. E essa graduação, assim, tornou a vida sua mais complexa, digamos assim, a família, que abrange a compreensão da família para poder estudar, mais conciliar com as atividades da escola e ter tempo para tudo. Como foi esse período? Muito difícil ou suficiente pela empolgação que tinha, assim, tornava-se fácil para o trabalho em grupos? Olha, esse período, falar que foi fácil não foi, porque a gente quase não tinha tempo para a família. Era no período de férias, durante janeiro e o início de fevereiro. Essas semanas eram muito complexas, porque você vinha do sítio, ficava hospedado, né, aqui na cidade, só ia embora aos finais de semana, ao sábado, à tarde, à noite ainda, e na segunda de manhã já teria que estar de volta. Então foi, como diz, 5 anos muito difícil. Não teve. Então, durante esses 5 anos, as férias do meio do ano e as do final de ano, todas elas direcionadas para o curso? Todas para a gente se formar. E depois, o curso de pós-graduação foi feito na área para atingir que especialização? A nossa pós-graduação foi feita na área de educação infantil ainda, né? Porque eu fiz ela com 2 etapas. Educação infantil e ênfase em alfabetização. Tá. Então, voltando sobre a cultura,
Como a senhora falou que é oriunda do Espírito Santo, que culturas que que a sua família trouxe de lá e que a senhora ainda aplica aqui e que poderia a senhora comentar? Eu acho que mais é a parte das festividades religiosas, que a gente guarda muito. A parte da semana da Páscoa, Natal, né? São essas coisas mais assim. Alguns tipos de comida. E quais as culturas daqui que foi introduzidas da sua família pelo tempo de permanência que mora aqui? Aqui a gente aprendeu a conviver com outras religiões, né? Pessoas de outras etnias. A gente aprendeu as festas juninas, porque até então no Espírito Santo eu nunca tinha visto falar, né, dessas festividades. Todo esse período que a senhora comentou de esforço, de dedicação para conseguir se graduar, a senhora acredita que tudo isso valeu a pena? Valeu. Valeu, porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente dá a vida por aquilo lá. Então, muito obrigada pela sua participação nessa entrevista. Eu fico muito feliz de perceber que nós temos uma professora que é uma mulher e que tem, digamos assim, que as mulheres são muito cobradas sobre o trabalho da casa e, digamos assim, de poder conseguir conciliar o trabalho da casa e ter uma família unida e se realizar como ser humano. Isso é muito bom. Obrigada.